Gabriela Olmos, que é leitora e jornalista. Gabi, um abraço para você, seja bem-vinda também. Pode falar para a gente disso. Olha, em termos de estratégia, uma coisa muito curiosa que as pessoas não sabem é que cada campanha é uma campanha diferente. Não existe repetição de campanha. O mesmo candidato, algum tempo depois, ele requer um trabalho diferente. Porque o momento político é diferente, porque a situação é diferente, porque os adversários são diferentes. Então o marketing político tem uma característica que ele não se repete nunca. E quem repete acaba dando com os burros na água, porque não vai fazer uma coisa adequada para o candidato. Então você, telespectador, você quer que o seu candidato, quer ver os candidatos, você quer ver eles dentro daquele momento político em que a eleição está inserida. Então essa é o primeiro trabalho do marketing político, é criar uma campanha apropriada ao candidato e ao momento político em que o candidato está inserido. Chico Santa Rita, sobre isso, eu acho que é exatamente isso, talvez o caso mais conhecido seja o Lulinha Paz e Amor, né? Ele era de um jeito, ficou de outro, enfim, fala-se muito sobre isso aí. Mas a influência, então, do consultor é tanta de fazer com que o cidadão, o candidato, ele perca a sua personalidade perante o eleitorado e o eleitor acaba elegendo alguém que não é verdadeiro. Acontece isso? Não, isto não é legal acontecer e não acontece mais. Há um erro que se comete, achar que o eleitor, você que está em casa, vai votar em qualquer um. Não, você vai pensar, o eleitor cada vez mais ele está qualificando o seu voto. Ele não qualifica muito o voto quando é de um proporcional, votar no vereador, votar no deputado estadual, mas quando ele vai votar no prefeito, quando ele vai votar num governador, no presidente, você que está em casa sabe, você vai pensar bastante antes de dar o seu voto. E a função do marketing, a função do político é fazer política. A função do marketing político é fazer com que esse político apareça perante os seus olhos, mas não existe mais essa história de você querer deformar uma situação. Quer dizer, o Lulinha Paz e Amor que você citou, naquele momento, era a contingência dele. Ele estava fazendo uma campanha para atenuar aquele passado de sindicalista e tal. E a campanha foi muito correta, muito adequada para aquele momento e o eleitor votou nele, né? Mas essa coisa de querer achar que o marketing é feito para deformar ou para modificar, não. Você tem que trabalhar com aquilo que o candidato tem. Então a gente ajuda a mostrar ele para o eleitor, não a deformá-lo. Bom, Chico, você trouxe aqui um dos seus livros, né, que é o último, são 3, né? Tem algum relato, alguma história que você pode contar para a gente curioso, que está em um dos 3 livros aí? Olha, eu estou lançando, acabei de lançar, aliás, uma editora daqui de Campinas, a editora do Pontes, do Zé Pontes, meu amigo, é o 3º livro da série Batalhas Eleitorais. O primeiro foi lançado há 10 anos e nós estamos repetindo também, estamos relançando, a Pontes Editora está relançando os 3, porque os 2 anteriores estavam esgotados já. Então estamos fazendo um pacote com os 3. Olha, o livro ele mostra aquilo que a pessoa não vê, né, que está escondido muitas vezes na campanha política. Eu falo das estratégias de como se faz para apresentar bem um candidato, né? Então está cheio de histórias aqui interessantes, histórias curiosas, de histórias interessantes para mostrar também. Ele não pode ser lido só pelo pessoal do marketing político. As histórias ajudam o eleitor, inclusive, a escolher os seus candidatos, né? Chama Batalha Final. A Batalha Final. Batalha Final. Que é o 3º, é uma série. Foram 3 livros e fecharam-se agora. O primeiro é Batalhas Eleitorais, depois eu lancei Novas Batalhas e a Batalha Final, porque fecha esse ciclo. Chico Santa Rita, qual é a influência do próprio candidato na campanha dele? Ou ele fica ali e o consultor de marketing político é que define tudo que ele vai fazer? Enfim, qual é a participação de um e de outro em termos percentuais aí? Não, a participação tem que ser muito integrada. O marketing político tem que trabalhar com ele.
Uma vez alguém disse que a função do marketing político é apenas embalar aquilo que, como se fosse um presente, uma loja de presente, você vai e embala. Então, não é bem assim. Essa estratégia ela é feita em conjunto. Ela é feita em conjunto. Muitas vezes, o que você procura fazer? Você procura ressaltar aquilo que o candidato tem de bom. Mas a presença do candidato nesse trabalho é absolutamente importante e fundamental. Os nossos candidatos de hoje, você que tem uma carreira longa, quando eles chegam para você, que é consultor de marketing político, eles estão hoje melhor preparados do que estavam no passado para o trabalho que você e pessoas que fazem o seu trabalho também têm que desenvolver? Olha, Zé, não é bem assim. A gente sente até um certo nível ruim. Eu vou citar, que eu cito aqui num determinado momento, um livro eu cito, mas o Fernando Henrique, numa entrevista a uma revista especializada em marketing, que circula nas universidades, Fernando Henrique disse o seguinte: o candidato brasileiro está despreparado. O político brasileiro, ele é, em geral, despreparado. O marketing político brasileiro, disse Fernando Henrique, está mais evoluído do que o próprio político brasileiro. Né? E ele até citou 2 ou 3 pessoas que fazem marketing político, acabou me citando, não é isso, por isso que eu estou dizendo. Mas isso é uma constatação que a gente tem. Né? O político brasileiro, ele ainda não vislumbrou, não viu que houve uma evolução do eleitor. Aliás, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, o presidente do Ibope disse algo muito semelhante numa entrevista de página inteira para o Estadão, dizendo desse despreparo em geral do político brasileiro. O que é uma pena, né? E o marketing tem uma tragédia. Uma tragédia. Tem ajudado, o marketing político tem ajudado a melhorar o político? De alguma maneira dá para ajudar a melhorar o político, assim, para que tenhamos políticos mais preparados, mais honestos, enfim, mais comprometidos com a população? Não é essa, sabe, Zé, a função do marketing Não político. O marketing político tem que trabalhar. O que acontece é que a política brasileira virou um grande balcão de negócios. Tá? Então, hoje, vale muito mais o valor do dinheiro do que o valor de uma boa colocação de alguém que queira ajudar. Isso fez com que muitas pessoas de bem, que poderiam estar trabalhando no serviço público e se candidatando, acabam saindo fora, se recolhendo, para não se misturar com uma grande balbúrdia que hoje existe e cada vez mais. Né? Outro dia eu falava com um prefeito, meu amigo, prefeito de uma pequena cidade aqui da região, e eu até brinquei com ele, disse a ele, você lá não tem problema, porque você tem na Câmara dos Vereadores uma maioria de vereadores do seu partido, né? Ele falou, não é bem assim, Chico, não é bem assim. O fato de ter maioria não quer dizer nada, eles querem sempre levar uma vantagenzinha. Aliás, todos têm maioria na Câmara, todos, né? Aqui em Campinas nós tivemos caso aí de prefeito que foi eleito e quem perdeu é que tinha uma quantidade de vereadores eleitos imensa. Só que todos depois passaram pela base. É o poder que aproxima. O pessoal gosta, né? Tem um imã, né, que atrai, né? É o imã que atrai. Gabriela. Chico, pegando o gancho dessa história da evolução do eleitor, o senhor acredita que as estratégias digitais, hoje a tecnologia, a internet, elas podem ajudar nas campanhas ou às vezes prejudicar? Olha, a internet começou sendo um bom veículo. Hoje a internet está muito desmoralizada, porque a internet, ela aceita qualquer coisa. Né? Uhum. Então, ela está sendo usada, inclusive, muito mais para destruir do que para construir. Né? Então, você coloca-se coisas na internet e ela acabou tornando-se descredibilizando. Você sabe, você vê na internet coisas que você dificilmente acredita, você não acredita. Fica muito fácil, às vezes, de espalhar uma notícia sobre um candidato que, às vezes, na verdade... muitas mentiras, muitas situações montadas, muita articulação coisa mais montada. ou menos assim, quando se elogia pela internet, quem está lendo não acredita no elogio, mas quando se denuncia alguma coisa, mesmo que falsa,
aquilo vira um, né, exatamente. problema. Ela virou um local para denúncias, muitas delas absolutamente infundadas, porque ela aceita tudo. Se você, se a gente aqui na televisão disser uma bobagem ou ofender uma pessoa ou tal, vai para a justiça e pronto, é pau na gente, né? Porque não tem. Na internet você coloca tudo, as pessoas têm colocado tudo o que querem, e isso é um desserviço. Eu disse outro dia numa entrevista, a internet hoje está fazendo um desserviço, uma falta de serviço, um serviço ruim ao debate político. Vamos fazer um pequeno intervalo. Depois eu tenho aqui 2 perguntas já que eu vou deixar preparadas para o Chico Santa Rita. Que importância o marketing político dá para as pesquisas feitas agora, com essa antecedência? E o custo das campanhas? São reais? São fictícios? Voltamos já com a segunda parte do Entrevista Coletiva.